A paz do Senhor, irmãos. Pastor Wagner falando. Mais um dia de isolamento social, né? Que nós estamos vivendo aqui no nosso estado, Ceará. E resolvi hoje, mais uma vez, trazer essa palavra, essa mensagem aos irmãos que estão nesse momento sem poder ir à igreja, né? E estão cultuando a Deus em casa, buscando ao Senhor em casa, adorando em casa. Muitos irmãos estão aí sem poder trabalhar, sem poder realizar seus afazeres, né? Então, vamos trazer mais uma palavra nessa noite, amém? Que se encontra no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra no livro de Salmos, capítulo 23, Salmo 23, um salmo bem conhecido, né? Um salmo bem conhecido da igreja. Já li esse salmo algumas vezes no culto. Eu acredito que você também tenha lido várias vezes esse salmo, principalmente num momento de dificuldade. E nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, nada melhor do que pegar a palavra e se agarrar, né? Se abraçar com ela. Então, Salmo 23, versículo 1, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos ler os versículos posteriores, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. E diz assim: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? E eu quero trazer um tema nessa noite, e diz o seguinte: o Deus que supre todas as necessidades. Eu quero trazer uma palavra debaixo desse tema. O texto que nós lemos fala que, ainda que o crente, ainda que aquele que crê, que confia no Senhor, ele ande pelo vale da sombra da morte, né? E quando o texto bíblico ele fala isso, ele fala daqueles momentos, são aqueles momentos em que a morte ela espreita, são aqueles momentos em que nós pensamos que tudo acabou, que nós não temos mais esperança, que nós não vemos uma luz no final do túnel, em que não há mais jeito, em que nós dizemos assim: acabou, não há mais solução. É justamente nesses momentos que Deus nos manda a providência, que Deus supre as nossas necessidades. E eu acredito que já são 2 semanas, vamos caminhando para a 3ª semana de isolamento social, comércio fechado, muitos estão perdendo suas empresas, algumas pessoas estão até já passando necessidade, outros perdendo os seus empregos, aquele dinheiro que estava guardado já está acabando. Deixa eu dizer uma coisa para você, e principalmente aos irmãos da nossa igreja: o nosso Deus é o Deus que supre as necessidades. Em Israel havia uma mulher viúva, ela estava passando uma necessidade muito grande. Os credores começaram a bater na sua porta e ela não tinha de onde tirar mais sustento para os filhos, não tinha como pagar mais as suas dívidas,
as dívidas que o seu esposo havia deixado. Mas o seu esposo, ele era profeta. Ele era da escola de profeta a qual Eliseu dirigia. E aquela viúva corre até Eliseu, o profeta de Deus, e clama a Eliseu, pedindo que Eliseu a ajudasse. Isso está escrito em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 até versículos 7. Então, versículo 7. Essa mulher vai até Eliseu, clama por ajuda. Eliseu pergunta àquela mulher, àquela viúva: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, mulher? E Eliseu continua a conversa com aquela viúva, com aquela mulher, e pergunta a ela, eu creio que olhando bem dentro dos olhos dela, ele faz uma pergunta a ela: o que tu tens em casa? O que tu tens em casa? E aquela mulher responde para Eliseu: eu não tenho nada. Tua serva não tem nada. Não tenho mais nada. Senão, parece que ela lembra, ela diz: senão uma botija de azeite. Apenas isso. Uma botija de azeite. E Eliseu manda que ela pegue vasos, consiga vasos emprestados, e ela sai nas casas juntamente com seus filhos e traz esses vasos a Eliseu. Eliseu certamente fez uma oração, e daquele pouco azeite que ela tinha naquela botija dentro de sua casa, Deus multiplica aquilo. Era tanto azeite que ela passou a encher todas as vasilhas que havia pegue e emprestado. Todas as vasilhas foram cheias. Até que num determinado momento não tinha mais vasilha para encher. O azeite então cessou. E Eliseu disse para ela: vende, paga a tua dívida e vive do resto. Vive do resto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. O nosso Deus é o Deus que opera quando temos necessidade de pão. Talvez você abriu sua despensa hoje e não viu mais o pão. Não viu o arroz, não viu o feijão. Não viu mais nada. E está desesperado nesse momento. E está preocupado nesse momento. Assim como Deus atendeu ao clamor daquela viúva, Deus, ele vai atender ao nosso clamor, ao teu clamor. Deus vai atender às nossas orações, à tua oração. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir as nossas necessidades, principalmente a necessidade de pão. Deus vai enviar pão, nem que seja pão do céu. Deus vai enviar o escape. Ele gosta disso. Ele gosta de nos salvar naquele momento mais difícil da nossa vida, naquele momento mais complicado da nossa vida, para que o seu nome seja glorificado como Deus que Ele é. Já se tem notícia que em algumas catástrofes, o tempo que o ser humano normal, ele consegue viver sem comida é em torno de 30 dias. No entanto, tem algumas pessoas que já passaram desses 30 dias, vivendo até 50 dias. Você lembra quantos dias Jesus passou sem comer? Fazendo um jejum no deserto? 40 dias e 40 noites. Jesus não tocou em comida. Jesus não tocou em comida. E eu creio que Jesus também não tocou em algo para beber.
Eu creio que Jesus ele fez um jejum de pão e água. Ele não tocou em pão para comer e nem bebeu água. 40 dias. E quando ele já quase definhava, o diabo veio tentar. O diabo o veio provar. O diabo veio testar ao mestre. Mas ele não falhou. Quando nós passamos por algumas dificuldades e enfraquecemos, o diabo aproveita essas oportunidades para nos provar, para nos testar se realmente servimos a Deus com fidelidade ou não. Alguns estudos afirmam que o corpo, ao ficar sem comida por um período prolongado, ele apresenta sintomas de desnutrição, emagrecimento, hipotensão, perda de eletrólitos, o que pode causar arritmia cardíaca, redução das proteínas. Isso quer dizer que os músculos vão atrofiando, vão ficando mais finos, você vai ficando sem força. Os órgãos, eles também vão diminuindo, incluindo o cérebro. Há um torpor e, por fim, a morte. No jejum que o mestre fez de 40 dias, o seu corpo deve ter definhado, o seu corpo deve ter emagrecido, ele deve ter perdido líquidos. Veio a arritmia cardíaca, veio o torpor, mas Deus não deixou ele ir à morte. Deus não permitiu o mestre ir à morte. Deus não permitiu meu Jesus e o teu Jesus ir à morte. Porque Deus nos prova até o nosso limite. A partir daquele limite, Deus não permite a prova ir adiante. Ele traz com a prova um livramento. Deus permitiu o diabo vir tentar a Jesus. Mas o diabo só pôde tentar a Jesus até um certo momento. E o mestre o venceu com a palavra. Você vai vencer também com a palavra. Se apega à palavra de Deus. Porque o nosso Deus é aquele que supre todas as necessidades. Falando ainda sobre comida, sobre alimentar o corpo, a gente pode concluir que a comida é uma necessidade básica do ser humano e que o homem não vive sem comida. Olhando agora para tudo isso com os olhos da fé, o nosso Deus é aquele Deus que supre as necessidades do seu povo, principalmente as necessidades mais básicas, a necessidade de pão. E que se for preciso, o teu Deus, o nosso Deus, ele manda comida do céu. Ele mandou o pão do céu para o povo de Israel que estava no deserto. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 15. Neemias, capítulo 9, versículo 15, diz assim: E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Neemias capítulo 9, versículo 15 diz que Deus envia pão do céu para Israel. Se você não conhece a história, eu vou lhe contar uma parte dela. A Bíblia diz que Deus tira com mão forte, com milagres poderosos, os hebreus da terra do Egito e os leva pelo deserto até a terra prometida. Mas nesse caminho, o povo já não tinha comida, o povo já não tinha pão, o povo já não tinha carne. Em um determinado momento, o povo já não tinha água. E Deus supre todas essas necessidades. Deus supre todas elas, enviando pão do céu, enviando cordonizes, enviando carne para o povo comer carne.
e tirando a água da rocha. Isso tudo no deserto. É incrível como Deus manda maná, como Deus manda pão do céu. Um belo dia, Israel acorda, os hebreus acordam, e veem algo como um orvalho em cima da relva. E quando eles passam a mão, eles percebem que aquilo é como uma massa. E eles vão colhendo aquela massa, que eles chamam de maná. Que coisa é essa? Vão ali colhendo, aquilo vira como se fosse uma massa de pão, e com aquilo eles fazem pão. Deus supre naquele momento a necessidade de comida do seu povo. E conosco não é diferente, com você não é diferente. O nosso Deus, se for preciso, Ele manda pão do céu. Ele manda alimento de onde você menos espera. O suprimento chega. Sabe quanto tempo o povo comeu maná? Sabe quanto tempo o povo comeu pão do céu? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Deus alimentando o seu povo no deserto. Em Êxodo capítulo 16, versículo 35 diz: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Meu amado, minha amada, não te preocupa com a atual situação, não. Não te preocupa com o que está acontecendo hoje no mundo, não. O teu Deus é aquele Deus que supre todas as necessidades. Israel passou 40 anos no deserto e foi alimentado com pão do céu. Israel passou 40 anos no deserto e foi alimentado com maná, até o dia que entrou na terra prometida. Até um dia que entrou na terra a qual Deus havia dito para eles que manava leite e mel. Talvez hoje você esteja comendo feijão com farinha, mas vai chegar o dia de você comer pão de mel. Jesus, ele diz: eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Abre a tua Bíblia comigo em João capítulo 6, versículo 55, João 6, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 55, e diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Creia nisso, meu amado. Creia nisso, minha amada. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo a sua oração. O nosso Deus é aquele que supre as necessidades. Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. É bem verdade que quando Ele fala sobre isso, Ele está falando da sua doutrina, do seu ensino. Mas o nosso Deus não deixa de ser aquele Deus que supre a necessidade do seu povo. Ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimenta dele, se alimenta de Deus nessa noite, se alimenta do Senhor nessa noite. E você vai viver pelo Senhor. Ele sabe que o teu corpo precisa de pão. Ele sabe que a tua família precisa de pão. Ele sabe que a tua família precisa do sustento. Ele sabe de tudo isso. E na hora certa, Ele vai enviar o escape. Na hora certa, Ele vai mandar a resposta. Na hora certa, Ele faz cair carne do céu. Ele faz cair pão do céu. Ele faz sair água da rocha. Ele não desampara o seu povo. Quando Deus ele satisfaz as nossas necessidades, nós entendemos que somos cuidados por Deus. Em
em todas as áreas, de todas as formas. Quando nós somos cuidados por Deus, Ele devolve uma paz de espírito à nossa alma. Ele nos faz se voltar para Ele e Sua palavra, por amor ao Seu nome. Ele traz para nós de volta a esperança. Talvez agora você esteja sem esperança, mas Deus tem cuidado de você. E Ele vai continuar cuidando de você e sua família. Ele vai trazer de volta a esperança ao seu coração. Um dia, Deus vai mostrar para todos os que lutaram contra nós. Deus vai mostrar para todos eles. Todos aqueles que pelejaram contra a igreja do Senhor. Todos aqueles que pelejaram contra os homens de Deus. Deus vai mostrar para eles que vale a pena crer em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena ficar na dependência do Senhor. Ele vai nos encher de bênçãos. Ele vai te encher de bênção. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim, abre a tua Bíblia comigo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. O verso 3 diz assim, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. O homem ímpio, o ímpio, ele não perde por esperar. Vai chegar o dia em que Deus os transformará em cinzas e estarão debaixo dos pés daqueles que creem em Deus, daqueles que esperaram no Senhor. Às vezes a gente quer se entristecer, às vezes nós queremos nos irar, mas quando eu lembro dessa palavra, quando eu lembro desse texto da Bíblia, a minha esperança se renova. E eu creio que a tua esperança se renova agora. O ímpio vai deixar de existir. O ímpio se fará pó e cinza, mas a igreja do Senhor, ela permanecerá. Malaquias capítulo 3, versículo 16 em diante, diz assim, então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Fortalece o teu irmão. Fortalece o teu irmão. Fala para ele. Tem um memorial, filho. Tem um memorial, filha. Deus está lembrando de ti. Deus todos os dias vê o teu sofrimento, a tua luta, a tua angústia, a tua dor. O versículo 17 diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Você é tesouro de Deus, particular tesouro de Deus. O verso 18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fica firme na fé. Fica firme esperando no Senhor. Ele é o teu escudo. Ele é o teu baluarte. Olha para o alto, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Confia nele. Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa a cada um que ouviu essa mensagem nessa noite. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que teve acesso a essa palavra.
que a tua palavra penetre aos corações. Faça aquilo que te apraz. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.